Meus amigos, atualizando aí a situação de saúde do Dr. José Dias Toffoli, ministro do STF, posto lá no início da década de 2010, ainda com 40 anos, o Dr. José Dias Toffoli, menino recentemente desmamado, então, né, lá de Marília, lá em São Paulo. O Toffoli está internado no Hospital de Brasília, está obviamente bem acompanhado, com os pulmões inflamados. O quadro é grave, requer bastante cuidados. Dizem que este quadro de enfermidade respiratória de Toffoli é por conta desta piora da qualidade do ar de Brasília, em virtude do aumento de focos de incêndio no Distrito Federal. Aliás, a esse respeito, já está gerando discórdia entre o Lula e o seu desgoverno, e também aí entre o Lula e o governador Ibanez Rocha, bem como até conflito provocado nesse caso pelo presidente contra os bombeiros do Distrito Federal. O parque, que está sendo devastado pelas chamas, é uma área federal. E mesmo assim o Lula está dizendo que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está fazendo corpo mole e muito é culpado pela destruição grande que está se vendo. O Ibanez, ele convocou às pressas boa parte dos bombeiros que estavam de férias, e os bombeiros prontamente retornaram, estão trabalhando. E o Ibanez lembrou a Lula o seguinte: Lula, não se esqueça que esta área desse parque é federal, então é vocês e não os bombeiros, vocês do governo federal que deviam estar trabalhando. A minha pergunta, eu fiquei bastante preocupado, é: será que o governo federal não está socorrendo o parque porque não quis, ou porque até desconhece que é atribuição sua agir ali? Eu não duvido disso, dado o desgoverno desse desgoverno, não é? Os quadros desse desgoverno, desse 3.0, L 3.0. Bom, acho muita falta de sensibilidade do presidente fazer um ataque destes aos bombeiros do Distrito Federal. Depois negou, essa matéria saiu no Poder 360, depois o governo soltou uma nota, o governo federal, desmentindo que Lula tivesse criticado os bombeiros, etc, etc. Bom, aí está. Bom, então está vendo isso aí. Bom, é nesse cenário de que as coisas estão pegando fogo, o governo está pegando fogo, tudo está pegando fogo, então o ar de Brasília, por tudo isso e muito mais, está intranspirável. O doutor José Dias Toffoli é um dos mais jovens do Supremo Tribunal Federal. Entrou lá muito jovem, mas provavelmente é um dos que tem a saúde mais fragilizada. Já esteve internado ao longo dos últimos anos, várias vezes. Já fez algumas cirurgias, inclusive uma cirurgia bastante delicada, feita pelo gastrointestinal, o doutor Macedo, mesmo médico do Bolsonaro, inclusive. Aliás, já voltamos aí para a atualização de hoje do estado de Dias Toffoli, mas é interessante lembrar que vários daqueles ministros têm problemas de saúde. O Luiz Roberto Barroso, nos últimos 2, 3 anos, também passou por várias cirurgias. Vocês sabem a postura e a posição desse canal. É uma posição cidadã. Nós temos e somos da posição no sentido de que defendemos que não a todo brasileiro, mas aqueles que aceitaram galgar cargos na cúpula da administração pública, essas autoridades não têm direito ao sigilo do prontuário médico. Porque neste caso, pensamos nós, prevalece o interesse público na publicidade e transparência dos dados médicos dessas autoridades que, de fato, determinam o rumo da nação e o rumo, portanto, de mais de 200 milhões de brasileiros. Um dos princípios da administração pública, estampados no artigo 37 caput da Constituição Federal,
é a publicidade. Por isso, pelo princípio da publicidade, princípio constitucional, pelo interesse público, penso que para estas pessoas, esses altos dignatários, quando acometidos de alguma enfermidade, o seu prontuário médico deveria ser colocado num site aberto e lá, desnudo, para que todos os brasileiros pudessem ver a atualização cristalina e efetiva do seu prontuário médico, o andamento do seu prontuário médico. Ninguém é obrigado a aceitar e assumir cargo da alta cúpula da administração. Se aceita, tem que estar preparado para isso. É minha posição e tenho certeza, a posição de muitos de vocês. Mas são mistérios da meia-noite. Por que digo isso? Porque na América do Sul, principalmente, já houve casos de muitos e muitas autoridades que, inclusive, assumiram cargos com graves problemas de saúde já. Muitas autoridades que estavam praticamente definhando e algumas que nem estavam mais ali e que, no entanto, parecia que ali continuavam ali. Vocês entenderam, né? Isso em vários países da América do Sul. Obscuridade não combina com serviço público. Nós brasileiros, não sei se um dia chegaremos a entender e a praticar aquilo que realmente se exige, aquilo que realmente é o serviço público. O paternalismo, o patrimonialismo, pior, está cada vez mais se aprofundando entre nós, não é? Houve um tempo em que se achou que isso iria acabar ou diminuir muito, mas não, aumentou. Brasil, terra de ninguém, Brazuela do Sul ou Venezuela do Sul, estamos falando da atualização nesta quinta-feira do estado de saúde do Dr. José Dias Toffoli. Internado por pneumonia, diz o Poder 360, Dias Toffoli não tem previsão de alta. O ministro tem 56 anos, o tempo passa rápido, hein? Está no hospital desde segunda-feira. 56 anos, acho que o Toffoli entrou com 42 anos, né? 14 anos de boa vida, de vida nababesca e de muita pose de inteligente. Havia um conhecido, não me lembro mais direito quem, mas ele dizia o seguinte: quando você estiver no meio de certas pessoas muito preparadas, em ambientes que realmente são solenes, se você sentir que você não é dali, não é do ramo, não interessa, faça a cara de inteligente, pose de inteligente, que a coisa vai sair bem. Eu sempre fiquei com essa impressão de que Toffoli, quando chegou no STF, até hoje, imposto aquela voz: senhor presidente, joguei. Não engana nem tapioca o doutor José Dias Toffoli. Mas enfim. Boletim médico diz que houve, aspas, melhora em seu quadro de saúde, mas não há previsão de alta. Eu volto. Como não há transparência do prontuário, o boletim é uma coisa que pode ser... Como não há uma transparência do prontuário, houve melhoras, tomara a Deus que houve. Mas quando fala houve melhoras, quem garante que houve melhoras? Entendem isso? Uma leizinha, isso, mas essas coisas o brasileiro não quer. O Congresso Nacional é tão cupicha que uma ideia dessas de fazer efetivar o que está no artigo 37 da Constituição, de dar publicidade aos prontuários apenas da cúpula do serviço público, parece que é uma ideia de jirico. Nossa, que isso? Como pode exigir isso de uma figura pública, de uma autoridade pública? Como podem vocês, vassalos, lacaios, a plebe, a massa, como ousa pensar nisso? Não é? É porque nós somos incivilizados, nós somos ainda selva. Nós olhamos para no espelho de manhã ou à noite e dizemos: meu Deus, como sou pequeno, somos governados por essas tarântulas enormes que ficam lá no Planalto Central e não podemos nada fazer, nem pensar, nem ir e vir, nem postar nas redes sociais, mas pagar impostos, a cada dia surge um novo. Aproveite e faça uma coisa. Está nascendo um movimento não ao Partido 55, não ao PSD de Dado de Kassab, porque nenhum dos 15 senadores dessa legenda apoia
o empinchamento daquele grande ministro. Diga não aos 55 para vereadores e prefeitos nessas eleições do próximo dia 6 de outubro. Não! Faça isso crescer, inclusive até antes do dia 6, façam crescer essa corrente que já está crescendo. Diga não aos 55. 55 não. É importante esse engajamento. Não há previsão de alta para o Dr. José Dias Toffoli. Diz que se recupera. Está aqui com aspas. Este trecho do boletim não é de ocorrência, é boletim médico. Ele se recupera de um quadro de pneumonia por hipersensibilidade. No momento encontra-se estável, respirando espontaneamente e sem previsão de alta, diz o comunicado. O ministro deu entrada no Hospital DF de Brasília ainda no domingo, dia 16, com os pulmões inflamados. A internação de Toffoli se dá no momento em que na capital federal se registra queimadas, a fumaça de um incêndio florestal, etc, etc, etc. Que Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil e Deus olhe muito ali embaixo pelo Dias Toffoli. Não é verdade? Dê seu like, se inscreva nesse canal, se inscreva como membro desse canal. Não se esqueça de conferir se você continua inscrito e se inscreva se você está aqui pela primeira vez. Considere se inscrever como membro do canal, indo até o botão aí, seja membro. Além disso, aqui embaixo, sempre no primeiro comentário fixado, há uma chave Pix para você fazer a necessária contribuição para a manutenção do canal, porque o canal precisa da ajuda de vocês.